E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, Campeonato Brasileiro. Pois é, mais uma vez o Corinthians teve uma semana inteira de folga, semana inteira de descanso, né? Para se preparar para esse jogo difícil, bem complicado contra o Flamengo, né? Líder do Campeonato Brasileiro. E antes de mais nada, eu quero anunciar uma coisa que acontece muito na minha vida, que novamente eu estou resfriado pra cacete, né? Então a minha voz tá uma bosta, o nariz tá entupido, então gravar esse vídeo vai ser foda, né? Vai ser complicado e pelas coisas que eu planejei falar aqui, talvez esse vídeo fique um pouco extenso. Então, gravar esse vídeo vai ser foda, foda. Nariz entupido, a voz tá uma merda, enfim, mas vamos gravar assim mesmo e ver o que acontece, né? Enfim. Para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto contra o Flamengo, né? E o possível time é esse aí, com Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, Matheus Bidu, Maicon, Mateuzinho, José Martinez, Breno Bidon, Guinegão e Yuri Alberto, né? E parece que o senhor Memphis Depay ainda não está recuperado do edema que sofreu. Pois é, pelo visto vai ficar de fora mais uma vez. Incrível, né? Incrível, incrível, incrível. O Ranieri talvez jogue. Eu coloquei o Maicon aí porque parece que o Maicon é o novo amor do Dorival, né? Então, o Maicon é capitão. Meu Deus do céu. Michael de capitão, olha, inacreditável. Então, mas, claro, tem uma chance do Ranieri jogar, porque ele também é titular. Enfim, mas vamos esperar, né? O Guinegão, voltando de suspensão, imagino que inicie jogando ao lado do Yuri Alberto, né? Enfim, então esse é o possível time para enfrentar o Flamengo. E novamente não teremos o time titular disponível, né? Enfim. E agora, retrospecto do confronto entre Corinthians e Flamengo. Vamos ver aqui. É um retrospecto que é uma merda pra gente, mas vamos lá. 155 jogos na história, 56 vitórias do Corinthians, 65 do Flamengo e 34 empates. Pois é. Gols no confronto: 457, 218 do Corinthians, 239 para o Flamengo, tá? Os estádios, né? Corinthians e Flamengo por estádios. Eles mais se enfrentaram no Maracanã, 52 jogos, e o Flamengo tem o triplo do número de vitórias, 33-11, o triplo. Os jogos na Neoquímica Arena, 15, em um equilíbrio absoluto, 5 vitórias para cada e 5 empates, tá? Só que o Flamengo tem mais gols. Pois é, na nossa casa o Flamengo tem mais gols. Até porque já fez 5-1 na gente, 3-0, 3-1, né? Enfim. A nossa única goleada contra eles em Itaquera, 4-0 em 2016. Enfim. Mas, no retrospecto geral, é um equilíbrio, 5 vitórias para cada e 5 empates. Então talvez o Corinthians consiga passar à frente do Flamengo do número de vitórias jogando em casa nesse domingo, né? Enfim. Corinthians e Flamengo por campeonatos. Eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 82 jogos. E o Flamengo tem vantagem, 33 contra 29, tá? Em número de vitórias. O Corinthians só tem vantagem aí na Supercopa do Brasil. Pois é, em 91,
o Corinthians venceu o Flamengo na Supercopa do Brasil. Venceu por 1 a 0, gol do craque Neto. Pois é. E agora, os maiores artilheiros do Corinthians contra o Flamengo. E o maior é o Cláudio. 13 gols em 9 jogos. Caraca, hein? Thales vem em seguida com 7 gols em 7 jogos. O Neto tem 5 gols. Luizão, Goiano, Neco, Liedson e o Vaguinho com 4 gols. Joaquinzinho e Romero. Olha só o Romero aí, 3 gols contra o Flamengo, né? Ano passado ele marcou na vitória por 2 a 1. O primeiro confronto entre Corinthians e Flamengo aconteceu no dia 1º de dezembro de 1918, há 107 anos. Pois é, um confronto centenário. E o Corinthians venceu um amistoso 2 a 1, tá? A maior goleada do Corinthians contra o Flamengo, um 6 a 0 no dia 3 de maio de 53. Jogo pelo torneio Rio-São Paulo, tá? 6 a 0 para o Corinthians, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Flamengo, 9 jogos. Durou de 2010 a 2013. Era Tite, né, meus amigos? Era Tite. Eu vivi essa época, que saudades, meu Deus. Eu era um adolescente nessa época, né? 14, 15 anos. Ai, que saudade desses tempos, hein? Batia no Flamengo toda hora. Era Corinthians e Flamengo em São Paulo, nessa época. Era certeza de vitória. Hoje em dia, né, enfim. Vocês já sabem. E tá aí os últimos jogos entre Corinthians e Flamengo, né? No primeiro turno desse ano, 4 a 0 para eles. Um jogo pavoroso do Corinthians. E teve os 2 jogos da Copa do Brasil do ano passado, né? 0 a 0 em Itaquera e 1 a 0 para eles no Maracanã. E teve a nossa última vitória, Brasileirão do ano passado, 2 a 1 em Itaquera. Gols de Thales Magno e Romero. Olha só que coisa, né? Então, tá aí os últimos jogos entre Corinthians e Flamengo, beleza? E mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é isso aqui, tá? Corinthians vai estrear novo uniforme contra o Flamengo no domingo. É isso aí, teremos uma estreia de uniforme, né? Tá aqui, Total 90 o nome da camisa, né? Tá aí o Garro, ó. Camisa 8, nem vai jogar o Garro, né? Enfim, né? Tá aqui a camisa do Yuri Alberto. Tá aí, né? A nova camisa que o Corinthians vai estrear no domingo, uma camisa aí preta com detalhes em laranja. Inclusive o escudo tá em laranja, algo que eu não gosto muito, né? Eu preferia que o símbolo tivesse normal, né? Mas enfim, o símbolo tá laranja. E é isso, tá? E é uma camisa aí da Total 90 da Nike, tá? Que é um negócio que fez sucesso no início dos anos 2000, como tá informando aqui o GE, tá? E assim, galera, essa história de estrear a terceira camisa, não só a terceira, mas primeira também, esse negócio de estrear camisa contra o Flamengo, olha, o Corinthians não aprende, né? É incrível isso, é incrível. Mania de estrear a camisa contra o Flamengo, achando um negócio maravilhoso de marketing, né? É Corinthians e Flamengo, o Brasil inteiro vai assistir, né? Vai ver a camisa nova do Corinthians. Pois é. Nos últimos anos, o Corinthians estreou uma camisa nova, né? Estreou uma camisa nova 4 vezes contra o Flamengo nos últimos anos. 4 vezes. E adivinhem, perdeu todas. Todas! Né? Em 2018... a estreia da camisa do Ayrton Senna, lembram? Eu tava nesse dia em Itaquera, eu tava. 40 mil pessoas, sexta-feira à noite, né? O Corinthians tinha acabado de eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. E o Flamengo era do Dorival Júnior. Pois é, era o Dorival o técnico do Flamengo. Não vimos a cor da bola, 3 a 0 pra eles. Como se fosse um treino na nossa casa. Eu saí de lá revoltado, cara.
Mó festa, estreia da camisa, toma, 3-0, né? Aí, 2020, né? 2020 a estreia da camisa em homenagem ao Corinthians Casuals, não é? Tomamos 5-1 em casa, né? 5-1. Época de pandemia, não tinha público, 5-1 pra eles. Aí ano passado, se não me engano, estreou a primeira camisa contra eles no Maracanã, né? Perdemos, 2-0. Aí esse ano, a camisa número 1 desse ano também foi estreada contra eles, né? No Maracanã, 4-0. Aí vai de novo, o mesmo erro. Estrear uma camisa contra o Flamengo. Olha, eu acho que os diretores do Corinthians, eles não percebem o significado da palavra zica. Eles não percebem. Não percebem. Enfim, né? Vamos esperar domingo para ver o que acontece. De novo, o Corinthians estreando uma camisa contra o Flamengo. De novo. Vamos esperar domingo, tá? E, enfim, galera. Bom, o momento agora do vídeo, meus amigos. O momento agora vai ser de desabafo. Sim, desabafo de minha parte. E... assim, é um desabafo relacionado aos jogadores do Corinthians. Sim, relacionado aos jogadores, porque eu devo dizer a vocês que eu perdi a minha paciência. Perdi. Com relação a dois aspectos, né? Acomodação. O primeiro, acomodação. E o segundo, lesões, tá? Perdi a minha paciência. Por quê? Primeiro, em questão da acomodação. Eu já vinha percebendo isso e cada vez mais torcedores vêm percebendo que esse time desgraçado escolhe os jogos que querem jogar. Eles escolhem e cada vez mais pessoas estão percebendo, né? Cada vez mais pessoas, mais torcedores estão compreendendo que temos um elenco de jogadores sem futuro, de jogadores canalhas, de jogadores vagabundos. E eu estou falando como jogadores de futebol, como profissionais. Eu não estou falando como pessoa, como pai de família, como marido, não. Eu estou falando como jogador, como profissional, canalhas, vagabundos, sem futuro, como jogador de futebol. É isso que eu acho que esses jogadores são. Porque sim, eles escolhem os jogos que eles querem jogar. Eles escolhem os jogos que eles querem jogar, que eles querem desempenhar, que eles querem se esforçar, correr, competir, morder o adversário. Eles escolhem sim. Contra o Sport não foi um fato isolado o que aconteceu contra o Sport. E desculpem, gente, vocês ainda... imagino que alguns de vocês até querem que eu grave pós-jogo, mas eu perdi minha paciência, gente. Eu perdi a minha paciência. Se eu gravasse o pós-jogo do confronto contra o Sport, não ia dar certo. Eu ia soltar todos os palavrões e todas as palavras do vídeo. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Eu terminei o jogo revoltado com o que eu vi. E o pior, não foi um fato isolado a derrota pro Sport. Não foi um fato isolado, né? Vimos isso várias vezes esse ano. Várias vezes esse ano. As derrotas pro São Paulo. 3-1 no Paulista. 2-0 do Brasileiro com 2 gols do Luciano. O mesmo futebol. Aí vamos pegar principalmente as competições internacionais, Libertadores e Sul-Americana. Lembram a Libertadores? Aquele time semi-amador da Venezuela, a Universidade Central, lembram? Nunca jogou Libertadores na vida. Pegou o Corinthians, tomamos 2 gols para eles em Itaquera. Precisou do Yuri Alberto marcar no final para classificar, gente.
E depois um 3 a 0 pavoroso contra o Barcelona no Equador. Aí foram para a Sul-Americana. O melhor exemplo é a Sul-Americana. O melhor exemplo. Ah, a Sul-Americana é um torneiozinho merda. Ninguém liga, não sei lá o que. Dane-se. Dane-se. Você entra em campo com a camisa do Corinthians, você tem que dar a vida. Você tem que correr. O que eu vi na Sul-Americana, 6 jogos de Sul-Americana, eu fiquei transtornado em cada um deles. Transtornado. O empate com a América de Cali em casa, por exemplo, eu tava transtornado em casa vendo o jogo. Contra o Huracan, meu, foi o cúmulo do absurdo. Eu não sei como eu não surtei naquela derrota para o Huracan, gente. É sério, eu quase que eu surto. Quase que eu tenho um ataque pelo que eu assisti. Era o Corinthians precisando pelo menos de um empate para classificar, pegando o Huracan reserva, que só tava se importando com a final do Campeonato Argentino. O Huracan já tava classificado, inclusive, e perdemos. Perdemos o jogo. E o time não fez nada para mudar aquilo. Nada. Nada o jogo inteiro. Deu a impressão que o Corinthians queria perder de propósito para não ter calendário de Sul-Americana no segundo semestre. Eles não queriam ter calendário, não queriam jogar o mata-mata da Sul-Americana. Por isso que eu falo que são um bando de vagabundos, como jogador de futebol. São sim. Caíram de propósito sim. Pra folgar nas datas da Sul-Americana. Conseguiram, folgaram. Conseguiram. Parabéns pra eles. Ganharam semaninha de descanso. Porque viajar pra Cali e jogar com a América de Cali, nossa, que viagem desgastante, né? Ir pra Colômbia, jogar merda de Sul-Americana. É a droga da profissão deles. Né? Aí entra o segundo aspecto, que eu perdi minha paciência. Esse é o primeiro, a acomodação, né? A acomodação. Eles escolhem os jogos que eles querem jogar. Contra o Sport, não é o primeiro e também não vai ser o último, tá? Entendam isso. Ainda esse ano veremos outro jogo patético, nível Sport, nível Huracan, nível São Paulo no Morumbi. Veremos ainda esse ano. Podem acreditar, veremos ainda, tá? Aí entra o segundo aspecto que eu perdi a minha paciência, as lesões. As lesões. E não vem falar pra mim assim, Fábio, o jogador não tem culpa de se machucar, o jogador não escolhe se machucar. Eu tenho 3 palavras pra você, vá pro inferno. Vá pro inferno, que eles não têm culpa. Porque eu queria falar algo pior que isso. Então vá pro inferno. É o mais gentil que eu posso responder a você que defende o jogador. Eles não têm culpa, pobrezinhos. Vá pro inferno a culpa que eles têm ou não têm. Vá pro inferno. Sabem por quê, gente? Eu vou explicar por quê, tá? Primeiro, depois do Paulista, que ganhou o Paulista, coisa e tal, começou o show de lesões. Hugo Souza, Garro, Memphis, Yuri, aí mais recentemente o Martinez, o Ranieri, Mateuzinho também, Gustavo Henrique. Começou o show, né? E aí, olhem uma coisa. Olhem uma coisa. Depois do título paulista, que foi em março, estamos em setembro, final de setembro, né? Depois do título paulista, se eu não me engano, o Corinthians só voltou a jogar com o time considerado titular na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Nos 2 jogos contra o Palmeiras. Só. Em meses depois do Paulista, em 2 jogos, o time considerado titular, os 11 titular, em apenas 2 jogos. Tudo bem, jogos importantes contra o rival, mas gente, pelo amor de Deus.
É sempre problema de lesão com esses jogadores. Para vocês entenderem o tamanho da minha fúria, peguem os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu pesquisei cada escalação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E se minha pesquisa não estiver errada, sabem quantos jogos Garro, Memphis e Yuri Alberto jogaram juntos no Campeonato Brasileiro? Sabem quantos jogos os três jogaram juntos? Um jogo eu achei que os três jogaram juntos. O empate contra o Fortaleza, 1-1 em Itaquera. Detalhe, eles não começaram jogando, entraram no segundo tempo. Porque naquele jogo o Dorival colocou reserva. Mas no segundo tempo os três entraram. Outro detalhe, eles entraram no segundo tempo, né? Porque iniciaram jogando em 24 jogos de Campeonato Brasileiro. 24! Em nenhum deles o trio começou como titular. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Se a minha pesquisa não estiver errada, e não tá mesmo, vocês podem pesquisar aí. Cada escalação do Corinthians nos jogos do Campeonato Brasileiro. Em nenhum deles, 24 jogos de Brasileiro, em nenhum deles o Corinthians começou com o titular Garro, Yuri e Memphis. Nenhum dos 24 jogos esses três começaram jogando como titulares. Em nenhum dos 24 jogos do Campeonato Brasileiro. Em nenhum eles começaram jogando. Vocês têm noção disso? 24 jogos, já estamos no segundo turno. O campeonato começou em abril. Já estamos em setembro. E nenhum deles o trio começou como titular. O engraçado é que eu fui pesquisar, o Garro, ele machucou o joelho após a final do Paulistão, né? Aí ficou um tempo fora. Quando ele voltou, foi contra o Vitória. Empate em 0-0 em Itaquera, né? Pois é. No jogo anterior ao Vitória, no Brasileiro, foi um empate com o Atlético Mineiro, 0-0. Foi nesse jogo que o Yuri Alberto machucou a lombar. Lembram? Ficou um tempo fora. Aí o Yuri machuca a lombar contra o Atlético e no jogo seguinte é quando o Garro volta. Então o Garro só volta depois que o Yuri machuca. É incrível isso. Um machuca e o outro volta. Aí o que tava machucado, quando volta, vem outro e machuca. Aí, quando o jogador machuca, fica nessa de semanas fora. Semanas fora. Aí o abençoado volta. Aê, ele volta, aê, voltou. 5, 6 jogos depois, machuca de novo. Agora o senhor Garro tá com problema na panturrilha dele. 2 gols no ano. O Memphis Depay não joga contra o Flamengo, edema. O engraçado é que para jogar na seleção holandesa, esse cara tá sempre disponível. Né? Engraçado isso. Aí volta pro Corinthians, ai meu pezinho tá doendo, ai a minha coxa, ai minha unha. Ai meu ouvido, ai meu dente, ai eu tô com virose. Sabe, gente, eu não quero a saída do Memphis Depay. Não quero. Tá? Eu não quero a saída dele. Mas tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Eu vou cobrar ele sim. Eu vou cobrar ele sim. Tá de sacanagem. O engraçado é que, pelo que eu vi, ele teve proposta pra sair no meio do ano. Não teve? Proposta do Pachuca, do México, algo assim? E quis ficar. Ele quis ficar. Então qual é a do Memphis? Qual é a dele? Ele quer ficar no Corinthians, mas nunca está disponível. E nos últimos jogos que entrou, um peso morto. O Memphis, um peso morto. Depois que voltou do Mundial de Clubes, ele só tem um gol. Ah, contra o Palmeiras, um gol importante, mas só um gol. Pelo que ele ganha. Até o Guinegão no período fez mais. Meu Deus. Poxa, Memphis, aí, mês que vem, outubro, vai ter outra data FIFA, né? Vai ser convocado para defender a Holanda. Aí, vocês vão ver se ir para a Holanda ele vai se machucar. Não vai.
Para a Holanda, ele vai estar 100% apto, disponível, disposto. Aí ele volta pro Corinthians. Ai, meu pezinho tá doendo, não dá para jogar. Vai pro inferno, Memphis. Qual é a tua? Você quer ir embora? Pega suas malas e vaza. É simples. Vai. Você quer ir embora? Tá de sacanagem. Assim, eu não quero a saída dele. Eu não vou fazer campanha pra saída dele. Mas ele tá de sacanagem. O senhor Yuri Alberto é outro. Desde maio. Se não me engano, desde maio. Ele não faz gol. O último gol do Yuri não foi contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil? Em Itaquera, 1-0? Depois daquilo, machucou a lombar. Aí teve hérnia, inguinal. Aí jogou um outro jogo e não fez mais nada. Que isso, Yuri? Nos últimos jogos é um peso morto também. Ah, Fábio, mas o Yuri Alberto tá readquirindo o ritmo de jogo. Eu espero mesmo. Porque, olha, se ele não fazer contra o Flamengo, o Internacional ou Mirassol, que é os próximos adversários, se não marcar em nenhum deles, eu vou começar a meter pau e feio no Yuri. Ah, ele tem crédito. Beleza, tem crédito. Mas ele tem 3 jogos pra fazer um gol, pelo menos. Pra voltar a fazer gol. Se não é cacete nele. Dane-se. Nunca foi de se machucar. Aí começou agora as crises. Qual vai ser a próxima do Yuri? Qual vai ser a próxima? Então, gente, eu perdi a minha paciência. Não ligo se os jogadores não têm culpa. Eu perdi a minha paciência. É toda hora lesão, lesão, lesão. Eu perdi a minha paciência. Com lesão, com acomodação. E não só com isso. Com a ruindade de alguns jogadores. Matheus Bidu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele não acerta um cruzamento. Mateuzinho, burro. O Mateuzinho é um jogador burro. Toda hora fazendo falta quando o jogador tá de costas pra ele. O adversário tá de costas. O Mateuzinho é um desesperado que faz a falta. Outro, Breno Bidon. O Breno Bidon, cara, inacreditável. Contra o Sport, o Bidon foi elogiado. É. E o Breno Bidon foi o que mais tentou contra o Sport. Ele acertou uma bola na trave. Breno Bidon é craque, Breno Bidon. Vai pro inferno. Moleque fraco. Fraco. Zero personalidade pra jogar no Corinthians. E tem defensores dele ainda. Olha como a régua do corintiano tá baixa. Ele meteu uma bola na trave. Ele meteu uma bola na trave. Lindo. Nossa, ele é o que mais tentou. O Breno Bidon devia receber uma medalha por ser o jogador que mais tentou contra o Sport. Parabéns pra ele. Fraco. Fraco. Tá tirando, cara. Então desculpem, gente. Eu perdi a minha paciência com esse elenco, com esse time, com esses jogadores. Eu perdi a minha paciência. Tá? Vocês querem defender o Memphis ainda? Defendam. Eu perdi minha paciência. Yuri, talvez esteja correto. Que ele esteja readquirindo o ritmo de jogo. Eu espero mesmo que seja isso. Eu espero mesmo. Porque a minha paciência tá se esgotando com o Yuri Alberto. Então eu espero mesmo que ele readquira ritmo de jogo. Mas o senhor Memphis Depay, eu perdi minha paciência com ele. Perdi minha paciência. Fora a acomodação dos jogadores. Porque hoje em dia, meus amigos, o corintiano não deve torcer pro Corinthians vencer o jogo. Eu, pelo menos, não torço. Não. Eu não vou torcer pro Corinthians ganhar do Flamengo. Eu vou torcer pro Corinthians se interessar pelo jogo. Temos que torcer pra isso. Pra esse time desgraçado se interessar em competir. Se interessar em jogar. Pra gente ter uma mínima chance de talvez vencer ou até empatar. Porque perder pro Flamengo, pela qualidade que tem o Flamengo, gente, a chance de derrota domingo, né? A chance de derrota domingo é grande, claro que é, infelizmente. O Flamengo tem um ótimo time. É o melhor elenco do Brasil, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, por qualidade, é claro que o Flamengo tem um time melhor que o nosso. E temos boa chance de perder sim, infelizmente.
certo? Então o que eu peço domingo é, vamos competir, vamos morder os caras. Se não vai na qualidade, vai na raça. Tem que ser assim. É por isso que eu vou chegar aqui e falar, eu torço para que os jogadores se interessem pelo jogo. Se interessem, será que eles vão se interessar? Tomara. Para termos uma mínima chance. Se não for na qualidade, vai na raça. Vai no apoio da torcida e vamos lá pra cima deles, tá? É isso. Bom, eu me estendi muito aqui, já deu uma meia hora de vídeo pelo que eu tô vendo. Mas enfim, eu falei o que eu tinha pra falar. Já meti pau nesses jogadores, que eu tô cansado desses jogadores. Ah, os jogadores não têm culpa das lesões. Vai pro inferno. Vai pro inferno, tá? Antes que algum de vocês comentem isso, ah, Fábio, o Yuri Alberto não tem culpa da hernia inguinal. Ah, o Memphis Depay não tem culpa do edema. Ah, o Garro não tem culpa. Vá pro inferno. A minha resposta pra você é essa, vá pro inferno, tá? Então eu já vou dar meu palpite aqui. 1 a 0 pro Corinthians. Palpite de torcedor, né? Palpite de torcedor que espera que os jogadores se interessem pelo jogo, que sobre uma bola ali, 1 a 0 Corinthians. E eu vou apostar em gol do Yuri Alberto. Ele precisa voltar a marcar. Precisa, né? Então 1 a 0 gol do Yuri Alberto e vamos lá pra cima do Flamengo. Se não for na qualidade, vai na raça. E vamos pra cima deles jogando em casa. É isso, tá? Então, comente o que vocês acham desse jogo contra o Flamengo e comente o palpite de vocês. O meu 1 a 0 gol do Yuri Alberto, beleza? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!